Seja sempre com você a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais um Devocional VP, devocional que tem como único e exclusivo objetivo apresentar, conhecer, se aprofundar, conectar em Jesus através das Escrituras. E esse mês de agosto nós vamos falar muito, né, que é o tema do mês, sobre a perseverança. Nós temos feito uma caminhada mês a mês com temas do mês e as mensagens com cada versículo que a gente pudesse aprofundar. E esse mês é sobre perseverar, mas não é sobre perseverar assim como o mundo persevera, mas nós vamos perseverar a partir do momento que a gente entende que a perseverança cristã, ela não começa na força dos nossos pés, ela começa na direção dos nossos olhos. E agosto perseverando em Jesus. E essa semana, a semana um, que nós trabalhamos as nossas mensagens, nós trouxemos os olhos firmes em Jesus. E hoje nós vamos ler Hebreus 12, versículo 1 e 2, onde que fala sobre a disciplina do Senhor. E Hebreus 12 diz assim: portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a corrida que está proposta diante de nós. Em algumas traduções diz, e corramos com perseverança a corrida que está proposta diante de nós, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a desonra, e está assentado à destra do trono. Senhor, que nesse momento a gente possa nos aproximar do Senhor, que a gente possa ter os olhos fitos e fixos em Ti, Pai. Que a Tua palavra, ela possa nos incendiar, Pai. Ela possa nos transformar em entendimento, que possamos crescer através desse nosso encontro. Amém. E o objetivo desse nosso encontro é ampliar nosso entendimento bíblico, nosso horizonte bíblico, pelo que foi falado durante a semana. Nós não vamos somente repetir Hebreus, nós vamos aprofundar um pouco mais, porque e vamos descobrir por que aqueles cristãos precisavam perseverar, o que significa biblicamente olhar firmemente. Por que que Hebreus 11 traz os tantos exemplos dos heróis da fé? E a pergunta que vai atravessar esse nosso encontro é: para onde estou olhando enquanto eu caminho? E essa pergunta é muito importante porque nós precisamos entender que a narrativa de Júlio nos ensinou permanecer em Cristo, amar como Cristo, refletir Cristo e levar Cristo para as outras pessoas e produzir frutos e permaneça. Nós terminamos Júlio em João 15:16, para que vades e deis frutos e esse fruto permaneça, para que a gente continue entendendo que existe uma conclusão inevitável. Como permanecer frutificando quando o caminho é difícil? Porque
é relativamente bom dizer, né, sobre permanência quando tudo está bem. Mas e quando chega cansaço, frustração, demora, perda, oposição, silêncio? É aqui que agosto começa, trazendo esse trabalho que Júlio predominantemente trouxe a formação do discípulo, e agosto vai começar a trabalhar o fortalecimento do discípulo. E antes de Deus falar sobre os nossos pés, ele direciona os nossos olhos. E quando a gente vai para a carta de Hebreus, a gente começa a entender que Hebreus ela não foi escrita para a gente confortável. Então, quando nós entendemos que o contexto dessa carta é indispensável, se nós retirarmos Hebreus do contexto, nós podemos transformar em um texto motivacional. Não desista, continue correndo, você consegue. Mas essa não é a mensagem de Hebreus. Aqui nós temos que entender que os destinatários estavam apresentando e enfrentando pressões reais e eles estavam tentando retroceder. Só que o, tudo que nós trabalhamos destaca Hebreus 10 como plano de fundo: sofrimento, exposição pública, percepções, né, das perseguições e perdas de bens. Só que Hebreus não foi escrito para as pessoas que precisavam de motivação, foi escrito para as pessoas que precisavam de Cristo. E essa diferença, ela muda toda a mensagem. Então, antes de dizer corramos, o autor de Hebreus apresenta uma enorme galeria de mulheres e homens que viveram pela fé. Então, Hebreus 11 traz os heróis da fé: Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaac e tantos outros. E Hebreus 12 começa, portanto, e esse portanto é importante porque estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Então, o extraordinário aqui é que depois de apresentar homens e mulheres, o autor poderia dizer, portanto, olhem para Abraão. Ou ele poderia dizer, portanto, olhem para Moisés. Só que ele não diz, olhem para os heróis da fé. E ele também não diz, ele diz, olhando firmemente para Jesus. E aqui é uma das maiores verdades desse nosso encontro de hoje. Os personagens de Hebreu 11, eles são testemunhas da fé. E Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Então, nós temos os heróis, que são as testemunhas, mas os nossos olhos, a nossa atenção, a nossa concentração tem que estar firmemente no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Então, nós podemos aprender com as pessoas, nós podemos admirar testemunhos, nós podemos ser encorajados por irmãos, mas a nossa fé não pode estar fundamentada em nenhum deles. Nosso olhar termina em Cristo. Quando a gente vai para Hebreus 11, em comparação com Hebreus 12, em Hebreus 11 nós temos testemunhas, em Hebreus 12 nós temos Jesus. No 11 nós temos exemplos de fé e no 12 nós temos o autor da fé. No 11 nós temos as pessoas que correram e no 12 nós temos aquele para quem
corremos olhando. Hebreus 11, histórias que encorajam. Hebreus 12, Cristo que sustenta. Homens e mulheres imperfeitos e o consumador da fé. Testemunhos, eles podem nos encorajar, mas somente Cristo pode ocupar o centro da nossa fé. E aí, quando a gente fala sobre isso, é preciso entender que nós temos exemplos, mas modelo é somente Jesus. E antes de correr, na carta de Hebreus, manda deixar. Então, antes de perseverar, de correr, de buscar, é preciso deixar para trás peso e pecado. E essa distinção é muito importante, porque todo pecado precisa ser abandonado. Mas nem todo peso necessariamente começou como pecado. Só que existem coisas que podem ocupar espaço, energia, atenção e afetos de tal maneira que começaram a prejudicar a nossa corrida. Por isso a pergunta não é apenas: isso é pecado? Só que aqui, às vezes, a pergunta espiritualmente mais madura é: isto está me ajudando a caminhar com Jesus? Ou isso tornou peso na minha caminhada? E aí, para a gente entender a diferença entre aqui sobre peso e pecado, peso pode não ser pecaminoso em si, só que o pecado contraria a vontade de Deus. Pecado precisa ser abandonado. Peso precisa ser discernido. Você abandona o pecado e o peso você entende o que está te afastando de Jesus, mesmo que não seja pecado. O pecado, ele rompe com a obediência. O peso, ele pode dificultar a caminhada. Pecado exige arrependimento. Peso exige renúncia. E aqui aparece o movimento vivido durante a nossa semana: arrependimento, renúncia e obediência. Para que a gente possa entender que talvez exista ou existam coisas em nossa vida que não conseguimos chamar de pecado, mas já conseguimos reconhecer como peso. Por exemplo, hábitos, distrações, comparações, necessidade de aprovação, excesso de informação, preocupações alimentadas diariamente, relacionamentos que ocupam o lugar que pertencem a Cristo. E aí, então, surge uma pergunta: o que eu tenho carregado que Jesus nunca pediu para eu carregar? E aqui, Pedro nos mostra o que acontece quando olhar. Lá em Mateus 14, 22, nós encontramos uma das conexões narrativas mais fortes para Hebreus 12. E também a gente consegue aprofundar. Quando Jesus, ele vem pela água, andando pela água, e aí Pedro, né, os discípulos, os apóstolos dentro do barco, acho que é um fantasma. Aí Jesus fala que é ele, e Pedro vê Jesus caminhando sobre as águas e diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. Jesus responde: vem. Pedro sai do barco, e aí inicialmente isso é extraordinário. Pedro está caminhando em direção de Jesus, ele começa a mudar.
Então, o texto aqui registra uma mudança. Ele caminha olhando em direção de Jesus, só que depois ele começa a reparar na força do vento. E aqui, Jesus ele não desapareceu. O chamado não mudou. A presença de Jesus também não mudou. O vento provavelmente também já estava ali. Só que o que mudou aqui? O foco de Pedro. Quando olhamos para Jesus e quando olhamos para o vento, tem uma distinção muito clara aqui nessa passagem. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele caminhava. Depois que ele começou a querer olhar ao redor e para a tempestade, as coisas mudam e Pedro afunda. E assim acontece conosco também. Quando olhando para Jesus, nós olhamos a palavra de Cristo, gera-se confiança, gera direção, gera dependência dele e gera o vem. Vem a mim. Só que quando nós olhamos para o vento, nós olhamos para as circunstâncias, gera medo, distração, instabilidade e começa o e se. E aqui nós temos que tomar cuidado, porque Pedro não é o protagonista da história. Jesus que é. Porque a parte mais bonita acontece quando Pedro ele afunda, começa a afundar e ele clama: Senhor, salva-me. E aqui Jesus não responde. Você deveria ter tido mais fé. O texto imediatamente enfatiza. Jesus imediatamente estende a mão. E aqui está o Evangelho. Aqui está a essência do Evangelho. Mesmo quando Pedro perdeu Jesus de vista, Jesus não perdeu Pedro de vista. E isso muda tudo. Cristo no centro é Jesus, não é apenas o destino da corrida. Hebreus chama Jesus de autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos permanecer alguns minutos de reflexão que é preciso entender que Jesus, ele não está apenas dizendo, venha a mim, vinde a mim. Ele está envolvido em toda a história. Ele inicia a história, ele chama, ele sustenta, ele corrige, ele fortalece, ele aperfeiçoa, ele conduz e ele principalmente completa. E essa verdade nos impede de transformar perseverança em autossuficiência. Quando a gente entende a diferença dessas duas palavras, perseverança e autossuficiência, a gente entende que quando perseveramos em Cristo, é Cristo que é o autor, consumador da nossa fé. Nós vimos sobre estar na videira, depender da videira, e não produzir somente nós produzirmos os nossos frutos, mas sim Jesus. Então, quando a gente entende as duas formas de entender a perseverança, existe a perseverança humana e a perseverança cristã. Quando nós falamos de perseverança humana, é sobre eu consigo, é sobre minha força, minha capacidade, nunca demonstrar fraqueza, não posso cair, preciso sustentar tudo. Mas quando nós vamos para a perseverança cristã,
nós entendemos que Cristo é suficiente, é sobre sua graça e não sobre a minha força, é sobre minha dependência em Cristo e não sobre minha capacidade. Não é sobre não demonstrar fraqueza, mas sim sobre reconhecer onde eu encontro a minha força. É sobre onde eu encontro a minha força. Não é sobre não posso cair. É sobre posso clamar e sobre entender que Cristo me sustenta. O Evangelho não diz seja forte. O Evangelho nos apresenta Cristo é suficiente. E quando nós voltamos, né, para João 15 e Hebreus 12, está ensinando a mesma dependência. Aqui nós vamos fazer uma junção com o que nós aprendemos em julho. Em julho, nós utilizamos a imagem da videira, o ramo ligado à videira. E em agosto, agora, nós vamos utilizar o corredor olhando para Jesus. As imagens, elas são diferentes, mas a verdade espiritual é semelhante. João 15 e Hebreus 12. João 15 traz muito sobre ramo, permanecer, videira, receber a vida, frutificar e sem mim nada podereis fazer. E Hebreus traz o corredor, perseverar, Jesus como centro, receber força, continuar correndo, olhando firmemente para Jesus. Então a gente entende que julho não terminou. Julho ele prepara para agosto. O ramo permanece ligado e o corredor permanece olhando. E em ambos, Cristo continua sendo a fonte. E onde mais a Bíblia nos ensina a olhar para Deus? Então, aqui é o momento onde nós vamos entender e perceber que a verdade bíblica, ela não vive isolada em apenas um versículo. Ela é como um todo. Então, quando a gente fala sobre ampliar esse horizonte bíblico, é que a gente tenha essa capacidade e esse entendimento de que de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia ela traz a revelação de Jesus. Então, é muito sobre entender e enxergar Jesus em toda a história, porque ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. É tudo sobre ele, é tudo para ele, e tudo foi construído através dele. Quando a gente vai lá em Números 21, o povo ferido olha aquilo que Deus providenciou e encontra livramento. Mas mais tarde, Jesus conecta essa imagem em si mesmo em João 3. Salmo 121. Elevo os meus olhos para o monte. A resposta não está no monte. O meu socorro vem do Senhor. Isaías 45. O chamado de Deus é para que as pessoas voltem-se para ele. Mateus 14. Pedro precisa novamente voltar-se para Cristo. João 3. Jesus apresenta a si mesmo como aquele que seria levantado. E Hebreus 12, finalmente olhando firmemente para Jesus. Então, quando a gente traz que existe uma linha bíblica, Deus ele continuamente desloca o olhar humano de si mesmo para aquilo que ele providenciou. E no Evangelho nós descobrimos
definitivamente para onde olhar. Jesus. E quando a gente traz mais uma conexão lá em Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece, quando Paulo diz, não significa que eu posso conquistar qualquer coisa. Então, a palavra que é o tema desse nosso encontro, que é perseverança, e quando a gente fala tudo posso naquele que me fortalece, não é sobre conquistar. Filipenses é uma conexão extremamente importante, porque Paulo não está dizendo que posso realizar qualquer sonho. O contexto é muito mais profundo. Paulo aprendeu a viver na abundância, na escassez, na fartura, na necessidade. Ou seja, Paulo entende que Cristo não estava dando força apenas para conquistar. Cristo estava dando força para que Paulo pudesse permanecer fiel em qualquer circunstância. Isso é uma perseverança bíblica. É Jesus nos dar força, entendimento, condição para que pudéssemos, ou que possamos permanecer nele em qualquer circunstância. Então, quando a gente talvez corre o risco de ter uma leitura superficial, a gente entende, pode entender superficialmente que Cristo me fará conquistar tudo, que vitória é igual condição, circunstância favorável, que seria força para conseguir, e o centro são os meus objetivos. Mas o contexto de Filipenses é completamente diferente. Cristo me sustentará em tudo. Vitória é igual fidelidade em Cristo em qualquer circunstância. E força não é para conseguir as coisas, mas a força é para permanecer em Cristo. E o centro tem que ser a suficiência de Cristo. E a pergunta não é como posso ser mais forte. Pelo contrário, algumas pessoas possam estar hoje, nesse momento, cansadas, cansadas emocionalmente, podem estar cansadas espiritualmente, cansadas de esperar, cansadas de lutar, cansadas de entender. Só que esse cansaço espiritual possa ser interpretado como um fracasso. Mas nós precisamos entender que perseverança não é ausência de cansaço. Jesus mesmo, né, chamou os cansados para si. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos darei de descanso. E observa que Jesus, ele diz, hoje, meu irmão, Jesus, ele diz nesse momento que não é sobre organizar-se e voltar quando estiver forte, mas ele diz: venha. E a perseverança aqui não é nunca se cansar, nunca tropeçar, nunca sentir medo, conhecer todo o caminho, não precisa conhecer todo o caminho, e não é sobre correr mais rápido e muito menos sobre a autossuficiência. Mas aqui a perseverança é sobre saber onde descansar. O descanso está em Cristo. E aí não é sobre tropeçar ou nunca tropeçar, é sobre voltar-se novamente para Cristo. Mesmo que aconteça alguma coisa, volte para Cristo. Mesmo sentindo medo, continue confiando em Jesus. Mesmo sem conhecer todo o caminho,
é sobre conhecer aquele que é o caminho. Não é sobre correr mais rápido, mas é sobre continuar caminhando e sobre ter dependência em Cristo. Para que a gente possa entender que não precisamos ou não podemos entender sobre ser mais perseverante. Não é sobre isso. A decisão aqui é muito mais simples. É voltar meus olhos para Jesus e dar o próximo passo em obediência. Então, talvez você não saiba seus próximos 50 passos. Tudo bem. É sobre entender qual é o próximo passo que eu tenho que dar ao encontro de Jesus. Perdoar, orar, retornar a palavra, abandonar um peso, pedir perdão, servir, pode ser vários passos. Mas um passo olhando para Jesus, depois outro olhando para Jesus, depois outro olhando para Jesus. É assim que essa caminhada ela é construída. E que possamos entender que não é sobre a força dos nossos pés. Talvez você esteja cansado, talvez o caminho tenha ficado difícil, talvez existam ventos, talvez tenha tropeço, talvez tenha olhado para as outras coisas, mas a boa notícia do Evangelho não é você ainda não, você ainda consegue. A boa notícia do Evangelho é que Jesus continua sendo Jesus. Então nunca é sobre nós, e sim sobre Ele. Ele continua sendo o autor da fé. Ele continua sendo o consumador da fé. Ele continua sendo a videira. Ele continua sendo o bom pastor. Ele continua sendo o caminho. Ele continua sendo aquele que me fortalece. E ele continua sendo aquele que estende a mão, mesmo quando você olha para as circunstâncias. Ele continua sendo aquele que estende a mão para você. E ele continua sendo o Emmanuel, Deus conosco. Que possamos entender que a perseverança cristã não começa na força dos nossos pés, mas sim começa na direção dos nossos olhos. E quem mantém os olhos em Jesus encontra força para continuar caminhando com Jesus. E que possamos finalizar com essa oração que diz: Senhor Jesus, reconhecemos que muitas vezes nossos olhos desviam de Ti. Olhamos para os ventos, olhamos para os nossos medos, olhamos para as nossas limitações, para aquilo que não conseguimos controlar. Hoje queremos voltar os nossos olhos para Ti. Tu és o autor e consumador da nossa fé. Obrigado porque não apenas nos chamastes para a caminhada, mas prometeste permanecer conosco durante todos os dias dela. Ajuda-nos a abandonar todo o pecado e todo o peso que tem dificultado a nossa corrida. Quando estivermos cansados, ensina-nos a descansar em Ti. Quando tropeçarmos, lembra-nos de clamar por Tua mão. Quando não compreendermos o caminho, ajuda-nos a confiar naquele que é o caminho. Não queremos apenas começar bem, queremos caminhar contigo, permanecer contigo, perseverar contigo até o fim. Um passo de cada vez, sempre olhando para ti, Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos proteja, nos ilumina
e que tenhamos uma semana excelente. Em nome de Jesus. Amém.